das maiores missões científicas da nossa era, deu um salto monumental com o lançamento do telescópio espacial James Webb. Mas há algo ainda maior acontecendo. E se tudo o que acreditávamos sobre o universo estiver errado? O Webb acaba de detectar galáxias grandes demais, antigas demais e evoluídas demais para existirem no início do cosmos. Ele está captando sinais que parecem vir de além do próprio limite do espaço observável. Um pulso estranho, quase como um batimento cardíaco, ecoa através do vazio. E um feixe de luz refletiu em algo. Isso não soa mais como ciência tradicional. Parece um aviso. Algo na estrutura da realidade pode estar se rompendo. E talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensamos. Por mais de um século, acreditamos ter uma narrativa sólida. O universo surgiu há 13,8 bilhões de anos, expandiu-se rapidamente no Big Bang, esfriou, formou átomos, depois estrelas, depois galáxias. A cosmologia moderna descrevia esse processo com elegância matemática e com observações consistentes. Mas e se essa linha do tempo estiver incorreta? E se as leis da física, tão estáveis aqui na Terra, falharem em escalas cósmicas? E se o telescópio mais poderoso já construído tiver visto algo que simplesmente não deveria existir? De acordo com o modelo padrão da cosmologia, tudo começou em um ponto de densidade quase infinita que se expandiu abruptamente. Nos primeiros instantes, o universo era um plasma quente e opaco. Somente 380 mil anos depois, a luz pôde viajar livremente. Essa radiação é o que conhecemos hoje como a radiação cósmica de fundo, o retrato de bebê do cosmos. A partir daí, a história era simples. O universo continuou se expandindo e esfriando, enquanto a gravidade reunia matéria em estruturas cada vez maiores. Levou centenas de milhões de anos até que as primeiras estrelas surgissem, e muito mais tempo até que pequenas protogaláxias crescessem e se fundissem para formar as gigantes que observamos atualmente. Sempre se acreditou que a complexidade cósmica emergisse devagar, passo a passo. O telescópio Hubble confirmou esse quadro durante décadas. Ele revelou galáxias em múltiplas fases de evolução e mediu o desvio para o vermelho, o alongamento da luz, provocado pela expansão do espaço. Isso permitiu estimar distâncias, calcular a velocidade com que as galáxias se afastam e determinar a famosa constante de Hubble. E foi assim que construímos nossa cronologia cósmica. Mas agora, o James Webb está encontrando objetos que não cabem nessa história. Com isso, definimos o limite do universo observável, a região de onde a luz teve tempo de chegar até nós desde o início de tudo. Para explicar por que galáxias não se desfazem e por que a expansão do universo acelera, cientistas introduziram dois conceitos: matéria escura e energia escura. A matéria escura, embora invisível, seria a maior parte da massa do universo, a cola que mantém galáxias unidas. Já a energia escura seria a força que impulsiona a expansão acelerada, como uma pressão invisível empurrando tudo para longe. Nenhuma delas foi observada diretamente, mas ambas se encaixam nas equações e resolvem problemas, por enquanto. Esses elementos formam o modelo Lambda-CDM, o arcabouço padrão para compreender o cosmos. Ele combina relatividade geral, teoria quântica de campos e observações astronômicas em um quadro coerente. E até pouco tempo atrás, esse modelo explicava quase tudo o que víamos, das curvas de rotação das galáxias à distribuição de matéria em grande escala. Mas há um problema. O modelo só funciona se as suposições feitas sobre o universo primordial estiverem corretas. E é aí que tudo começa a desmoronar. Entra em cena o telescópio espacial James Webb, o JWST, lançado em dezembro de 2021 e totalmente operacional em 2022, ele foi projetado não para substituir o Hubble, mas para enxergar ainda mais longe, mais fundo no passado cósmico. Em vez de usar luz visível, como o Hubble, o Webb observa no infravermelho. Isso importa porque a luz das galáxias mais antigas foi tão esticada ao longo de bilhões de anos de expansão que só pode ser detectada no infravermelho. Isso permite ao Webb captar os sinais mais fracos e antigos do universo, possivelmente de apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang.
Foi assim que o Webb encontrou galáxias totalmente formadas e massivas em uma época em que elas simplesmente não deveriam existir. Essas galáxias impossíveis são uma descoberta que mudou tudo. Meses atrás, cientistas usando o Webb identificaram algo tão alarmante que muitos já chamam de crise na cosmologia moderna. Não é teoria distante. São dados concretos, recém-chegados do limite do espaço-tempo, mostrando galáxias que não deveriam existir. Elas não são borrões fracos ou detecções duvidosas. São massivas, brilhantes e completamente formadas, ocupando regiões onde nenhuma galáxia tão avançada deveria estar. O mais chocante? Elas existiam apenas entre 280 e 300 milhões de anos após o Big Bang, praticamente um piscar de olhos em termos cósmicos. A pergunta agora é simples e perturbadora. Como galáxias inteiras, com centenas de milhões de estrelas, surgiram quando teoricamente não havia tempo, condições ou possibilidade física para sua existência? O Webb detectou várias dessas galáxias quase imediatamente ao iniciar suas observações. Entre elas estão nomes que já se tornaram famosos, como Jades GS Z14Z e Moem Z14. Essas descobertas não são apenas interessantes. Elas estão reescrevendo nossa compreensão do universo primordial. A Jades GS Z14Z é uma das galáxias mais distantes já observadas, com desvio para o vermelho de aproximadamente 14,18, o que a coloca cerca de 280 milhões de anos após o Big Bang. Já a Moem Z14, com desvio de 14,44, detém o recorde atual de galáxia mais antiga confirmada. O choque não vem apenas do quão cedo elas aparecem, mas do que elas já são. Segundo o modelo cosmológico padrão, galáxias se formam lentamente. Gás acumulado em halos de matéria escura esfria, condensa-se e dá origem a estrelas. Essas estrelas se agrupam e, ao longo de centenas de milhões de anos, formam galáxias primitivas pequenas e pouco brilhantes. Mas Jades GS Z14Z e Moem Z14 são o oposto desse cenário. Elas são grandes demais, cada uma contendo centenas de milhões de massas solares em estrelas. São brilhantes demais, emitindo luz ultravioleta e infravermelha intensa, indicando formação estelar vigorosa. E, de forma ainda mais inquietante, são evoluídas demais. Já apresentam elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio, que deveriam surgir apenas após várias gerações estelares completarem seus ciclos de vida. Isso cria um paradoxo. Naquela época, simplesmente não deveria ter havido tempo para sequer um ciclo estelar completo, muito menos vários. A presença desses elementos pesados, chamados de metais pelos astrônomos, implica supernovas prévias enriquecendo o ambiente, um processo que deveria levar centenas de milhões de anos. Ainda assim, estamos observando galáxias, onde tudo isso já ocorreu apenas 2 a 3 centenas de milhões de anos após o início do universo. É impossível? Segundo tudo o que achávamos saber, sim. O universo jovem deveria ser caótico, quente, denso e dominado por hidrogênio neutro, com formação estelar lenta e galáxias pequenas crescendo gradualmente. Mas essas novas galáxias contradizem completamente essa imagem. Elas são estruturadas, luminosas, enriquecidas e surgem cedo demais, em quantidade demais, para caber em qualquer modelo atual de formação galáctica. E não são raridades isoladas. O Webb já identificou dezenas de galáxias semelhantes em redshifts extremos. Não estamos falando de um acaso. Estamos diante de uma população inteira de galáxias antigas e grandes que aparecem repetidamente em diferentes campos de observação. Se apenas uma delas existisse, poderíamos culpar estatística ou erro de leitura. Mas não é o caso. Mas com tantas galáxias como essas, espalhadas por uma região tão ampla do espaço, essa explicação desmorona. O problema já não está nas observações, está na teoria. Nos modelos padrão de formação galáctica, uma galáxia típica converte cerca de 10% de seu gás em estrelas ao longo do tempo. Esse padrão é bem estudado e consistente, observado em milhares de galáxias próximas. Mas o JWST
Encontrou galáxias primordiais que parecem ter convertido quase 100% de seu gás em estrelas, sem poeira, sem nuvens de gás, apenas luz estelar pura. É como ver uma cidade surgir instantaneamente, sem andaimes, sem materiais sobrando e sem registro de construção. Isso não apenas levanta perguntas, isso destrói premissas. Alguns cientistas agora apresentam uma escolha dura. Ou estamos errados sobre como as galáxias se formam, ou estamos errados sobre quando elas se formam. Um pesquisador foi direto. Ou nossos modelos de formação galáctica inicial estão catastroficamente incompletos, ou nossa compreensão da linha do tempo do universo está fundamentalmente equivocada. Não se trata de ajustar alguns números. Trata-se de questionar se toda a sequência da história cósmica, do Big Bang em diante, está baseada em um entendimento incorreto do que realmente aconteceu. Como isso seria possível? Uma hipótese é que a formação estelar no universo primordial era muito mais eficiente do que acreditávamos, talvez impulsionada por mecanismos físicos desconhecidos ou condições ambientais que já não existem. Outra possibilidade é que essas galáxias não se formaram gradualmente, mas a partir de colapsos diretos massivos, enormes nuvens de gás transformando-se rapidamente em estrelas, sem o processo lento de fragmentação observado hoje. Mesmo assim, esses modelos especulativos não explicam totalmente a metalicidade e a estrutura das galáxias observadas pelo Webb. A matemática continua não fechando. Outra ideia é que algo na forma como medimos o tempo possa estar errado. Talvez o que interpretamos como desvio para o vermelho, o alongamento da luz devido à expansão cósmica, esteja sendo influenciado por fatores desconhecidos. O universo inicial poderia ter se expandido de forma não linear? Constantes que tratamos como imutáveis, como a velocidade da luz ou a constante gravitacional, poderiam ter se comportado de maneira diferente sob condições extremas? Essas questões deixaram de ser marginais. São discutidas seriamente em artigos revisados por pares e conferências científicas. Então, o que o James Webb está realmente vendo? Essas galáxias são a primeira rachadura no modelo cosmológico padrão? Ou representam algo ainda mais profundo, um portal para uma física que ainda não escrevemos? Uma coisa é clara: o universo não está se comportando como deveria. As regras que acreditávamos universais talvez tenham limites, e esses limites podem ter acabado de ser alcançados. Ou pior, talvez tenham sido rompidos por completo. A esfera de Hubble e os limites cósmicos. Durante o último século, operamos sob a suposição de que o universo observável possui limites claros, além dos quais a física impede qualquer observação. Mas o que acontece quando um telescópio como o James Webb começa a captar luz de regiões que, segundo nossos modelos, deveriam estar além desses limites? E se estivermos vendo sinais vindos de locais onde a luz sequer deveria conseguir nos alcançar? E se isso não for um acaso, mas evidência de que nossa compreensão de espaço e causalidade está incompleta? Para entender a gravidade disso, precisamos falar sobre a chamada esfera de Hubble. A esfera de Hubble é a distância da Terra, em que a expansão do espaço faz com que objetos se afastem mais rápido do que a luz. Isso parece estranho, porque nada deve se mover mais rápido que a luz. Mas essa regra vale para objetos se movendo através do espaço. O espaço em si pode se expandir, e quando isso ocorre, ele arrasta objetos junto. Assim, galáxias distantes não estão voando pelo universo. Elas são empurradas porque o tecido do espaço entre nós se estica. De acordo com essa ideia, qualquer galáxia situada além da esfera de Hubble está recuando mais rápido que a luz. A implicação é profunda. A luz dessas galáxias nunca deveria chegar até nós. Seria como nadar contra uma correnteza mais rápida do que sua braçada. Impossível avançar. Por isso a esfera de Hubble é descrita como um limite de visibilidade. Mas aqui tudo fica estranho. O James Webb detectou galáxias com desvios para o vermelho tão altos, maiores que 13 ou 14, que algumas parecem estar além da esfera de Hubble no momento em que sua luz foi emitida. Elas não estão apenas no limite do universo observável. Estão além.
E ainda assim estamos vendo sua luz. Isso não deveria ser possível. O que levanta uma pergunta profunda. Estamos testemunhando luz vinda de fora do nosso próprio horizonte cósmico? Para complicar mais, precisamos lembrar que a esfera de Hubble não é fixa. Ela muda conforme a taxa de expansão do universo muda. Em épocas anteriores, a expansão foi diferente da atual. Por isso, o limite do universo observável depende tanto do tempo de viagem da luz quanto da velocidade de expansão na época em que essa luz foi emitida. Em resumo, o limite de visibilidade do universo é dinâmico, não estático. Ainda assim, mesmo levando isso em conta, há casos em que os dados parecem violar nossas expectativas. A luz de certas galáxias parece ter viajado mais longe do que deveria, considerando sua idade e desvio. Alguns cientistas sugerem que estamos vendo ecos de luz, fótons que não seguiram um caminho direto, mas curvaram-se por regiões deformadas do espaço devido a lentes gravitacionais extremas, curvatura cósmica ou algum limite desconhecido. Isso nos leva a uma possibilidade mais radical, hoje discutida com crescente seriedade. Podemos estar observando luz não causal, sinais que não obedecem às regras padrão de causa e efeito. Em física, efeito nunca pode vir antes da causa. Mas, se a luz está vindo de além da esfera de Hubble de maneira inexplicável, talvez estejamos lidando com fenômenos fora do quadro tradicional do espaço-tempo. O Webb pode ter visto estruturas que não estão apenas distantes, mas fora do nosso universo causal. Uma explicação que ganha força é a de um universo com geometria curva ou fechada. Em um universo fechado, o espaço se curva sobre si mesmo, como a superfície de uma esfera. A luz poderia eventualmente dar a volta no cosmos e chegar até nós do outro lado, não por atravessar o infinito, mas por seguir a curvatura do próprio universo. Isso explicaria luz vinda de regiões aparentemente inalcançáveis. Outra hipótese envolve tempo não linear. A ideia de que o tempo, assim como o espaço, pode se dobrar ou curvar sob condições extremas. Se o tempo se deformou no universo primitivo, a luz pode ter seguido trajetórias incomuns, parecendo vir de distâncias maiores do que realmente percorreu. Isso também poderia explicar a idade aparente e o nível de desenvolvimento das galáxias detectadas. Há também discussões sobre universos multiconectados, onde o espaço não é infinito, mas se conecta consigo mesmo através de dimensões superiores. A luz poderia atravessar atalhos, como dobras ou túneis no espaço, confundindo nossa noção de distância e até de tempo. Se qualquer uma dessas ideias contiver verdade, parte da luz que vemos pode não ter seguido o caminho que imaginamos. Ela pode estar chegando de outro ponto, não apenas de outra região do universo, mas de outra parte de uma estrutura maior que ainda não compreendemos. Tudo isso permanece controverso, e cientistas são cautelosos. Ninguém afirma que vimos além da borda do universo, mas está cada vez mais claro que as observações do Webb pressionam os limites dos modelos atuais. A ideia de que o universo observável tem uma fronteira rígida talvez não se sustente mais. Se esse limite for mais flexível, curvo ou fragmentado do que acreditávamos, então tudo o que pensávamos saber sobre o formato e o tamanho da realidade volta para a mesa. O universo pode ser maior, mais antigo e mais conectado do que imaginávamos, ou ainda mais estranho do que isso. E se o universo nunca tivesse tido um começo? Se galáxias como Jades GS Z14-0 e Moem Z14 existiam apenas algumas centenas de milhões de anos depois do suposto início do universo, e se já continham elementos químicos complexos e estruturas totalmente desenvolvidas, isso nos força a encarar uma possibilidade radical. E se o universo nunca de fato começou? E se o Big Bang, por muito tempo visto como o ponto de origem do espaço e do tempo, não tiver sido um começo, mas apenas uma transição dramática a partir de algo que veio antes? E se isso for verdade, o que exatamente existia antes de tudo o que conhecemos? Cada vez mais físicos começam a questionar a ideia de um início singular. A teoria clássica do Big Bang sugere que todo o espaço, o tempo e a matéria surgiram de uma singularidade, um ponto de densidade infinita,
há cerca de 13,8 bilhões de anos. Mas singularidades, tal como aparecem na matemática e na física, são regiões em que nossas equações se quebram e as leis da natureza deixam de funcionar de forma compreensível. Em outras palavras, a singularidade do Big Bang pode não ter sido um evento real, mas sim o limite dos nossos modelos atuais, uma lacuna no entendimento, e não a origem absoluta de tudo. Alguns teóricos agora argumentam que o que chamamos de Big Bang foi, na verdade, um salto, uma transição violenta em um ciclo cósmico muito mais antigo e possivelmente eterno. E se a linha do tempo que construímos, começando no zero e avançando com a expansão do espaço, for apenas parte de uma estrutura maior que se estende em ambas as direções? Nessa visão, nosso universo pode ser apenas uma era em uma sequência, precedida por um universo em contração que colapsou antes de dar origem ao nosso em um grande rebote. Esses chamados modelos cíclicos de cosmologia propõem que universos nascem, se expandem, esfriam e colapsam novamente em um ritmo infinito. Nesse caso, o telescópio James Webb talvez não esteja olhando para um começo, mas para os destroços de um universo que existiu antes do nosso. Isso significaria que nossas galáxias mais antigas não seriam primitivas coisa nenhuma. Seriam sobras, estruturas fossilizadas que sobreviveram ou reapareceram após um reinício cósmico. Uma implicação disso é que o tempo talvez não seja linear da forma como o percebemos. Embora pensemos no tempo como uma linha reta do passado para o futuro, modelos que incorporam gravidade quântica ou teoria das cordas frequentemente descrevem o tempo como algo dinâmico, capaz de se curvar, se dobrar ou até se inverter em certas condições. Na teoria das cordas, por exemplo, espaço e tempo podem existir como parte de branas de dimensões superiores, em que múltiplas versões da realidade podem coexistir, se cruzar ou colidir. E isso introduz a possibilidade de que o JWST não esteja apenas observando a nossa própria linha do tempo, mas captando luz e matéria de uma linha do tempo sobreposta, uma região alternativa do multiverso que está vazando para dentro da nossa. Alguns físicos vão além e falam em um universo fractal, em que a estrutura do espaço-tempo é autossimilar em diferentes escalas e pode conter padrões que se repetem em épocas distintas. Em um cosmos fractal, o que parece ser um começo pode ser apenas um eco, em pequena escala, de um sistema muito maior. Isso significa que as condições que criaram galáxias centenas de milhões de anos após o Big Bang podem ser ecos recorrentes de eventos cósmicos que já aconteceram antes, talvez muitas vezes. Nesse cenário, o JWST poderia estar observando luz não apenas da infância de um único universo, mas de um padrão que se reproduz em múltiplos ciclos, onde galáxias evoluem, se desfazem e se reformam em configurações semelhantes. Então, o que exatamente o JWST está captando? Será que as galáxias estranhas que ele observou, evoluídas demais, brilhantes demais e grandes demais para sua idade, não são anomalias, mas evidências de uma memória cósmica pré-existente? Alguns cientistas especulam que o JWST possa estar registrando reflexos ou ecos de ciclos anteriores do universo. Esses ecos não seriam como ondas sonoras batendo em uma parede, mas distorções no espaço-tempo causadas por estruturas repetidas, como impressões gravitacionais deixadas por universos anteriores. Esses padrões poderiam estar codificados na radiação cósmica de fundo ou na distribuição das galáxias pelo espaço e, se forem reais, podem apontar para um universo sem começo verdadeiro e sem fim definitivo. É até possível que o que estamos vendo sejam ressonâncias entre dimensões, padrões que surgem em nosso universo como resultado de geometrias mais profundas em um espaço de dimensões superiores. Na teoria das cordas e na M-teoria, essas dimensões não são metáforas. São exigências matemáticas, invisíveis apenas porque estão comprimidas ou escondidas em escalas que ainda não conseguimos sondar. Se essas dimensões extras permitem que linhas do tempo se cruzem, então o Webb pode estar detectando luz que se originou em uma realidade próxima, porém fundamentalmente separada da nossa.
Isso traz outra possibilidade perturbadora. Se o nosso universo faz parte de um ciclo ou estrutura maior, aquilo que chamamos de leis naturais pode não ser constante. Constantes físicas como a velocidade da luz, a intensidade da gravidade ou a constante de estrutura fina podem variar de um ciclo para outro ou de uma região para outra. Isso implicaria que a física que usamos para explicar galáxias, estrelas e átomos talvez sejam apenas regras locais, não verdades universais. E se essas regras podem mudar, então todo o arcabouço científico que construímos, da mecânica quântica à relatividade geral, pode valer apenas para uma pequena parte de uma estrutura muito maior e mais caótica. O pulso cósmico e o eco arrepiante. Entre os sinais mais estranhos e inquietantes detectados pelo telescópio espacial James Webb está o que alguns pesquisadores chamam agora de pulso cósmico, uma frequência rítmica tênue identificada durante a análise de ruído de fundo. Não é algo aleatório, não é caótico e não se parece com nada que já tenhamos catalogado. Não é um pulsar, não são ondas gravitacionais, nem interferência da radiação cósmica de fundo. Essa frequência se repete em intervalos precisos, com uma consistência matemática que deixou cientistas intrigados. Em termos simples, é como se algo lá fora estivesse batendo, como um coração, lento, sutil e constante, embutido na própria estrutura do universo. O que poderia gerar esse sinal? Uma linha de especulação aponta para a física exótica, fenômenos previstos por teorias avançadas como a teoria das cordas ou a gravidade quântica em loop. Nessa visão, o sinal poderia ser resultado de vibrações em espaço de dimensões superiores, repercutindo na nossa realidade, como ecos vindos de uma camada mais profunda da existência. Outra teoria, mais provocativa, sugere que a frequência possa estar codificada, não sendo apenas produto de processos físicos, mas uma forma de comunicação, emitida de maneira intencional ou não, através do cosmos. Embora não haja evidência direta de inteligência, a precisão e a regularidade do sinal levaram alguns teóricos a considerar se não estaríamos detectando uma assinatura de projeto, algo parecido com um metrônomo cósmico, deixado por uma civilização ou pela própria arquitetura fundamental do universo. Somando-se a esse mistério, há uma segunda anomalia, aparentemente independente: um eco de luz cósmico. Astrônomos estavam monitorando um sinal distante, uma fonte de luz em declínio perto do limite do universo observável, quando algo inesperado aconteceu. O sinal reapareceu, não no mesmo lugar, não no mesmo momento, mas com exatamente a mesma impressão digital, espectral, como se a luz tivesse batido em alguma coisa e voltado. Isso não deveria acontecer. Luz viajando pelo espaço aberto segue em linha reta, ficando cada vez mais fraca à medida que se espalha. Ela não volta, a menos que atinja alguma coisa. Hoje, há apenas duas explicações levadas a sério. Uma possibilidade é que a luz tenha dado a volta em um universo fechado e curvo, dobrando-se pela geometria cósmica e retornando de outra direção, como quem circunnavega um planeta e acaba voltando ao ponto de partida. A segunda, muito mais bizarra, é que essa luz tenha realmente sido refletida em algo, uma fronteira, uma superfície, uma estrutura na borda do universo. Se isso for verdade, isso sugeriria que nosso universo talvez não seja infinito, mas contido, possivelmente até projetado. Isso reacendeu o interesse pela teoria da simulação, a ideia de que o universo pode ser uma construção regida por código, limites e fronteiras artificiais. Embora ninguém afirme ter prova definitiva, a combinação de um pulso cósmico rítmico com um eco de luz refletido é profundamente perturbadora. Ela levanta a pergunta que ninguém quer formular abertamente. Se o universo tem um batimento, quem ou o que está ouvindo? Obrigado por assistir. Se você gostou disso, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Clique no próximo vídeo para mais conteúdos instigantes.